Olá, bom dia ou boa noite, mas para mim é bom dia, domingo de manhã. A gente vai continuar agora a leitura de Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Se alguém quiser acompanhar o livro, é a página 24, finalzinho. A urgência da transformação. Quando se vê diante de uma crise radical, quando seu antigo estilo de existir no mundo, olha que legal, quando seu antigo estilo de existir no mundo, eu estava falando agora há pouco sobre essa coisa de mapa astral, sobre a gente, com livre-arbítrio, a gente ir modificando a nossa rota na vida, né? Às vezes tem umas dificuldades, algumas coisas que a gente não consegue sair, se livrar, e aí de repente a gente toma conhecimento, consciência daquilo e vai mudando a rota, né? E a gente observa o nosso antigo estilo de existir e para onde a gente está caminhando agora, a gente pode fazer isso. Deixa eu voltar, deixa eu começar de novo. Quando se vê diante de uma crise radical, quando seu antigo estilo de existir no mundo, de interagir com os outros e com o reino da natureza, não funciona mais, quando sua sobrevivência é ameaçada por problemas aparentemente incontornáveis, uma forma de vida individual, bem como uma espécie, morrerá ou ultrapassará as limitações da sua condição por meio de um salto evolutivo. Acredita-se que as formas de vida no nosso planeta tenham se originado no mar. Quando ainda não havia nenhum animal sobre a terra firme, o mar já estava cheio de vida. Então, a certa altura, uma das criaturas marinhas deve ter começado a se aventurar pelo solo. Talvez ela tenha se arrastado por alguns centímetros. Depois, exausta por causa da enorme força gravitacional do planeta, pode ter voltado à água, onde a gravidade é quase inexistente, pois ali conseguiria viver com muito mais facilidade. Mais tarde, ela tentaria de novo e de novo. Muito tempo depois, esse ser se adaptaria à vida na Terra, desenvolvendo pés em vez de nadadeiras e pulmões em lugar de guelras. Parece improvável que uma espécie se expusesse a um ambiente tão estranho e sofresse uma transformação evolucionária, a não ser que fosse compelida a fazer isso por uma situação extrema. Talvez uma grande área de mar tenha passado a receber um volume cada vez menor de água do oceano principal, o que, ao longo de milhares de anos, poderia forçar os peixes a deixar seu habitat e evoluir. Ou seja, alguma situação extrema acontece e faz com que a gente mude, né? Busque outro espaço, outros ambientes, outro estilo de vida. Responder a uma crise radical que ameace a nossa própria sobrevivência, esse é o desafio que se apresenta à humanidade neste momento. O distúrbio da mente humana egóica, identificado há mais de 2.500 anos pela antiga sabedoria dos mestres e agora ampliado pela ciência e a tecnologia, é pela primeira vez algo ameaçador à sobrevivência do planeta. Até pouco tempo atrás, a transformação da consciência humana, também apontada por sábios do passado, era não mais do que uma possibilidade. A transformação da consciência humana era não mais do que uma possibilidade, compreendida por alguns raros indivíduos, independentemente de sua formação cultural e orientação religiosa. Um florescimento disseminado da consciência da nossa espécie não aconteceu, porque até então isso não era imperativo, não era assim tão urgente que isso acontecesse. Uma parte significativa da população do planeta logo entenderá, se é que isso já não aconteceu, que nossa espécie está diante de uma escolha radical: evoluir ou morrer. Uma porcentagem ainda relativamente pequena da humanidade, mas que cresce com rapidez, já está vivenciando o rompimento com os antigos padrões mentais egóicos e a emergência de uma nova dimensão de consciência. O que está surgindo agora não é um sistema inédito de crenças, não é uma religião diferente, não é uma ideologia espiritual, nem uma mitologia. Estamos chegando ao fim não só das mitologias, como também das ideologias e dos sistemas de crenças. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente e do que nossos pensamentos. Na verdade, na essência da nova consciência está a transcendência do pensamento, a recém-descoberta capacidade de nos elevarmos ao pensamento, de compreendermos uma dimensão dentro de nós que é infinitamente mais vasta do que ele.
Olha que incrível isso. Essa consciência, se a gente estiver alinhado com a nossa consciência, isso é infinitamente mais vasto do que os pensamentos. E o que ele está propondo é que a gente se alinhe com isso, com a nossa consciência e não com os nossos pensamentos, sistemas de crença. Já não extraímos nossa identidade, o sentimento de quem somos, do fluxo incessante do pensamento, que na antiga consciência considerávamos ser nós mesmos. E para o indivíduo, é uma libertação saber que ele não é aquela voz dentro da cabeça. É uma libertação mesmo. Quem ele é, então? Ele é aquele que compreende isso. A consciência que é anterior ao pensamento, ao espaço em que este, ou a emoção, ou a percepção sensorial acontece. Então, quem essa pessoa é? Se ela não é mais a voz dentro da cabeça, ela é aquela pessoa que compreende isso. Que é a consciência que é, essa pessoa se torna agora, a consciência que é anterior ao pensamento, que origina o pensamento. É a consciência que é anterior ao espaço em que o pensamento, ou a emoção, ou a percepção sensorial acontece. É da consciência que tudo se origina. O ego não é mais do que isso. Identificação com a forma, o que basicamente corresponde a formas de pensamento. Se o mal tem alguma realidade, e ela é uma realidade relativa, não absoluta, essa também é uma definição dele, do ego. Identificação com a forma, formas físicas, formas de pensamento, formas emocionais. Isso resulta de uma total falta de consciência da nossa ligação com o todo, da nossa unidade intrínseca com todos os outros e com a origem. Esse esquecimento é o pecado original, o sofrimento, a ilusão. Esse esquecimento de que nós somos o todo, né? Que a gente não está separado. Quando essa ilusão da completa separação governa tudo o que pensamos e fazemos, que tipo de mundo criamos? Para responder a essa pergunta, observe como as pessoas se relacionam entre si. Leia um livro de história ou veja um noticiário na televisão hoje à noite. Se as estruturas da mente humana permanecerem imutáveis, vamos sempre terminar recriando fundamentalmente o mesmo mundo, os mesmos males, o mesmo distúrbio. Começamos um novo tópico, um novo céu e uma nova terra. Há uma profecia bíblica que parece mais aplicável agora do que em qualquer outra época da história humana. Ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e fala do colapso da ordem mundial existente e do surgimento de um novo céu e uma nova terra. Ele coloca entre aspas. Precisamos entender que o céu mencionado nesse contexto não é um local, e sim o reino interior da consciência. Esse é o significado esotérico do mundo, e esse é também o significado dos ensinamentos de Jesus. A Terra, por outro lado, é a manifestação externa da forma, que é sempre um reflexo do interior. A consciência humana coletiva e a vida no nosso planeta estão intrinsecamente ligadas, interligadas. A consciência humana coletiva e a vida no nosso planeta estão intrinsecamente interligadas. Um novo céu é o surgimento de um estado transformado da consciência humana, enquanto uma nova terra é o reflexo no reino físico. É o reflexo do reino físico, ou seja, é a condensação, enfim, é como se fosse essa consciência, nova consciência condensada aqui no plano físico. A vida humana e a consciência humana estão ligadas de modo inerente à vida no planeta. Por isso, à medida que a consciência antiga se dissolve, tendem a ocorrer manifestações naturais de sincronismos geográficos e climáticos em muitas partes do globo, algumas das quais temos testemunhado. Termina aqui. Vou ler de novo essa última parte. Por isso, à medida que a antiga consciência se dissolve, tendem a ocorrer manifestações naturais de sincronismos geográficos e climáticos em muitas partes do globo, algumas das quais temos testemunhado. É como se esses eventos que acontecem, né, na natureza, aqui na Terra, geográficos, climáticos que ele está falando, estivessem acompanhando
essa dissolução dessa antiga consciência. Enfim, amanhã começa o capítulo 2, que se chama Ego, o estado atual da humanidade. Esse livro, eu quero repetir isso, assim, ele, aos pouquinhos, a gente vai entendendo cada vez mais tudo que ele quer dizer. Às vezes pode parecer um pouquinho complexo, mas ele está simplesmente abrindo espaços dentro da nossa consciência para a gente poder absorver esse conteúdo. Então, tudo vai ficando cada vez mais claro. Bom dia, bom domingo para todo mundo e até amanhã.